Na semana passada nós estávamos falando de um texto, mas devido à forte chuva e aos muitos trovões, tivemos a nossa transmissão encerrada. Nós estávamos falando sobre o texto de Tiago, capítulo 2, quando Tiago diz que não se deve fazer acepção de pessoas, né? Então, o que Tiago está dizendo com isso? O texto vai estar dizendo assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anel de ouro e dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhes disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé e assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Então, Tiago está trabalhando aqui com uma ideia que é muito louvável e também é um dos princípios bíblicos de não ter acepção de pessoas. O Evangelho de Cristo, ele não é para separar pessoas, mas sim para unir as pessoas, né? É para fazer de todos os seres humanos um só povo. Então, o chamado de Deus aos eleitos é para que os eleitos venham e formem um só povo. E essa ideia é uma ideia paulina muito forte em todos os seus escritos, porque Paulo, lá em Coríntios, Paulo nos chama de o corpo de Cristo, com muitos membros, mas o corpo. E ele usa isso no singular, o corpo. Então, quando nós falamos da igreja, nós não estamos falando de povos, embora tenhamos pessoas dentro da igreja, nós falamos de uma só igreja. E note que Paulo diz, né, há uma só fé, um só batismo, né, um só Espírito, um só Senhor que opera em todos. Então, a ideia é de um. E é triste ao ver que ao longo dos tempos, por ganância, por vaidade e por outras coisas mais, né, muitas pessoas foram deixando o seu coração se tornar perverso e começaram a fazer acepção de pessoas. Então, esse tipo de gente, quando começava a receber pessoas de maior importância, pessoas que pertenciam à classe política, por exemplo, isso foi muito forte nos primeiros séculos, quando a igreja ela deixou de ser perseguida e passou a se tornar uma igreja mais próxima ao império, e foi se tratando os políticos, os imperadores, os oficiais, os governadores, né, aqueles chefes de soldados, como sendo mais dignos e mais importantes mais importantes do que aquele pobrezinho, aquele que não tinha nenhuma posição de liderança em lugar nenhum da sociedade. Avançado o tempo, isso se tornou ainda mais perverso. Chegamos aí já posterior ao ano do século XV, e nós vemos que a igreja ela passou por um período muito longo, a qual Justo Gonzalez chama de o período das trevas, porque a igreja ela se afastou tanto do evangelho e ela se tornou uma igreja política, uma igreja interesseira, uma igreja dos ricos. E então ela deixou realmente de atingir o seu propósito, que era estar perto das pessoas, que é não criar reinos, mas sim divulgar ou pregar o reino de Deus. Você que está me vendo, você que está me ouvindo, é um grande erro nos dias atuais, quando nós vemos lideranças religiosas, seja ela de qual forem, tá? De qual forem, quando elas deixam de anunciar o reino para anunciar o seu reino local, distinguindo este agrupamento de pessoas de outros agrupamentos de pessoas. Então, quando ela trata a igreja local como o seu reino,
e deixa de fora os demais, ela está então propagando um reino que não é propriamente o reino de Cristo, o reino de Deus. Então, Tiago está combatendo aqui na igreja, na igreja liderada por ele, plantada por Paulo, mas liderada por ele, que os cristãos eles não poderiam fazer acepção de pessoas em hipótese alguma. Tá? Em hipótese alguma deveria-se ter acepção de pessoas. Ele chega a dar um exemplo aqui, né? Se na igreja entrasse alguém, né, com pompa, alguém bem vestido, alguém que pertencesse a alguma esfera social mais abastada, nós não poderíamos dar os lugares preferenciais a essas pessoas. Ele usa a expressão aqui, né? Se portanto entrar na sinagoga algum homem com um anel de ouro no dedo, em trajes luxuosos, não se poderia distingui-lo do pobre, no sentido de dizer assim, olha, fica aqui, este lugar aqui é melhor para você, deixa esse lugarzinho ali, o estrado dos pés, né? Que aponta para um lugar bem mais indigno, deixa ali para o pobre. Não, Tiago diz, nós não devemos fazer isso. Nós devemos tratar todos de maneira igual. Porque todos somos iguais perante Deus. Diante de Deus não há um maior e um menor. Diante de Deus há o seu povo. Diante de Deus há aqueles que foram escolhidos por Deus. Aqueles que foram chamados pelo Senhor. Aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo, redimidos pelo Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo operou a redenção, né? Foram redimidos pelo sangue de Cristo e o Espírito Santo operou a redenção na vida deles. Então todos somos iguais perante o Senhor. Então nós não podemos tratar de forma alguma ninguém de maneira diferente. Muito mais ainda, ou muito menos ainda, tratar de níveis diferentes. E infelizmente, eu falo isso com muita dor no coração, infelizmente, muitas igrejas usam esse tipo de tratamento. Um exemplo, se chegar algum político importante ou alguma celebridade, atriz, ator, jogador de futebol, ele recebe um tratamento VIP, ele é colocado no melhor lugar, ele é honrado. E se chegar na mesma igreja, chegar um mendigo, alguém que não tem casa, alguém que não tem uma roupa, e chegar, primeiro que ninguém quer sentar perto dele, já se coloca ele no último banco, ou então uma cadeirinha afastada, para não sentar perto dele. Diante de Deus isso é um pecado muito grave, e isso não agrada ao Senhor. É óbvio que chegando uma celebridade, chegando uma liderança política, ou chegando alguém que a gente sabe que vai atrair aí um olhar do público, claro também que você não vai deixar ele exposto, né? Hoje nós temos haters, infelizmente. Chegando, por exemplo, um político na igreja, você tem que tomar cuidado, pedir para os diáconos ficarem atentos, que pode ter alguma questão de inimizade política, ou um jogador de futebol, um ator, pode ser que alguém de fora venha pedir autógrafo no meio do culto, tirar foto, tirar selfie. Então, nós tomamos cuidados com isso. Mas isso não significa que aquela pessoa será tratada diferente de um pobre, de alguém que não tem essa fama, tá, podemos assim dizer. Tiago está combatendo isso, isso é um pecado muito grave que nós devemos combater. Nós devemos dar atenção e pregar o evangelho a todos, né? Como o próprio Tiago diz, né, e ele vai fazendo essa classe de pessoas, ele diz que a graça de Deus foi dada a todos os homens, porque todos pecaram, tá? No versículo, no texto a seguir. Claro, nós não estamos falando aqui de uma salvação universal, mas nós estamos dizendo que os grupos de pessoas, né, homens, mulheres, velhos e jovens, né, servos e senhores, todos eles foi disponibilizado a graça de Deus, porque todas as classes de pessoas pecaram. Não existe isso, a classe mais alta não pecou, só pecou a classe baixa. Não, pecou a classe alta, pecou a classe baixa, todos pecaram e por isso todos precisam da graça de Deus. Então o evangelho é isso, o evangelho é unir as pessoas. Se você tem presenciado um evangelho que ele está causando divisão,
não é o evangelho de Cristo, é um evangelho de alguma pessoa. São ideologias de alguma pessoa, mas não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele visiona, ele intenciona a união do povo de Deus, unir as pessoas dentro de um mesmo corpo. E não é o corpo da Igreja Presbiteriana do Brasil, não é o corpo da Assembleia de Deus, não é o corpo da Igreja Batista, não é o corpo das igrejas dos seus determinados e mais variados nomes, mas é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Então, o Espírito une todos aqueles que foram selados pelo próprio Espírito, aqueles que foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, aqueles que foram eleitos segundo a vontade única de Deus. Todos eles são chamados para formarem o corpo de Cristo, aqueles que vão herdar a salvação, aqueles que vão morar eternamente com Cristo, o nosso Senhor. Então, se você presenciou, deu a infelicidade de estar em algum lugar que causou divisão, este lugar não é igreja, este lugar não é o povo de Deus. Quem está à frente não é um sacerdote chamado por Deus, mas é um impostor, é alguém que está buscando um reino próprio. E olha que é muito interessante isso. Quando Jesus estava entre nós, já finalizando, os discípulos e mais aqueles que estavam próximos, eles tentavam em todo momento persuadir Jesus quanto a um reino local, quanto a forças bélicas para enfrentar Roma, aquela coisa. E Jesus disse isso: o meu reino não é deste mundo. Vocês estão equivocados. O meu reino não é deste mundo. Eu não vim para exercer nenhum tipo de reino neste mundo. O meu reino é outro. O meu reino é mais excelente do que este reino que vocês estão pensando. Meu querido, minha querida, meu amado, minha amada em Cristo Jesus, é tempo de nós, que somos chamados de o povo de Deus, entendermos isso. Que nós somos chamados para ser um povo, e não povos, e não agrupamentos distintos, que anunciam cada um tipo de Deus diferente, que mais confunde a cabeça do não cristão, que mais traz divisão para o corpo de Cristo. Nós somos chamados para pregar o reino de Cristo aqui na terra, representado na igreja, e não nas igrejas, na igreja, a igreja invisível de Cristo. Ah, Samuel, mas e as igrejas pelos seus nomes? São apenas denominações, são apenas nomes, mas todas elas devem pertencer à igreja de Cristo. Um policial que atua em Dionísio, quando vê um policial que atua no Rio, ou um policial que atua em São Paulo, eles batem continência, porque a farda está dizendo: somos do mesmo corpo. Você atua em Dionísio, você atua no Rio de Janeiro, você atua em São Paulo, mas nós somos unidos pelo distintivo do mesmo corpo. Então a continência ali, para mostrar que há uma união. E nós devemos ter isso, meus irmãos, como igreja de Cristo, porque o nosso Senhor está voltando para buscar o seu povo, para buscar aquele povo que realmente seguiu os princípios e as ordenanças do Mestre. E dentro em breve, nós veremos Ele face a face. Nós estaremos com Ele, para viver com Ele e para Ele, durante toda a eternidade, a reunião dos santos, a reunião do corpo de Cristo que será eterna. Façamos isso, cumprimos isso que está na palavra de Deus. Vamos orar e assim encerramos aqui a transmissão pelo Instagram, agradecendo você. Foi só um teste, que de manhã estava tendo um problema na nossa palestra, mas agora eu creio que já foi solucionado e amanhã teremos a palestra com a nossa irmã Elu. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz e penetra o nosso coração. Obrigado que por ela somos ensinados e exortados a viver como o seu povo, o povo que irá morar no céu, o povo escolhido por ti. Obrigado, Senhor. Continua conosco, nos ajudando a viver para ti e para o Senhor e por ti, Senhor.
Abençoe os meus irmãos que estão aqui na live no Instagram, suas famílias, e nos ajude a estar prontos para quando o Senhor vier buscar o teu povo, o único povo que é o seu povo, possamos estar prontos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abraço a vocês, Deus abençoe. Amanhã nos veremos na live Visitação Hospitalar e Domiciliar com a nossa irmã Heloísa Junqueira. Deus abençoe vocês. Um abraço.